Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Klebert Lucas e essa é a nossa aula de biologia na qual nós trataremos sobre polialelia, ou seja, sobre alelos múltiplos. Pessoal, acompanhem comigo aqui a leitura. A maior parte dos sistemas genéticos que estudamos até aqui possuem dois alelos. Nas ervilhas de Mendel, por exemplo, um alelo codifica as sementes lisas, que no caso seria o alelo R, e o outro codifica as sementes rugosas, que no caso seria o alelo R. Entretanto, em um mesmo loco podem ocorrer mais de uma mutação, originando vários alelos. Quando há mais de dois alelos possíveis para cada loco, fala-se em alelos múltiplos ou polialelia. Ou seja, pessoal, agora, quando a gente estiver trabalhando com polialelia, ou seja, poli, muitos, alelia, alelos, ou seja, muitos alelos múltiplos, nós estamos dizendo que, para uma característica, nós não temos mais apenas dois alelos. Nós temos mais de dois alelos, podem ser 3, 4, 5, até mais, ok? Então é importante que vocês entendam isso. E também é importante destacar, pessoal, que embora possam existir mais de dois alelos dentro de um grupo de organismos, o genótipo de cada um desses organismos diploides terá apenas dois alelos. O que significa isso, pessoal? Imagina aqui, que eu estou falando de alelos múltiplos, então, independente se for 3 alelos para um locus, se for 4, se for 5, independe da quantidade de alelos. Quando um organismo diploide for herdar esses alelos, serão apenas dois alelos, ou seja, esses dois alelos vão se combinar e vão formar o genótipo da pessoa, do organismo diploide. Então, se forem 3 alelos, serão apenas 2 dos 3. Se forem 4, serão apenas 2 dos 4. Se forem 5, serão apenas 2 dos 5. Entendido? E as heranças das características codificadas por alelos múltiplos, ela não é diferente da herança que é codificada por apenas dois alelos. O que vai mudar aqui, pessoal, no caso, vai ser que nós teremos uma maior variedade de genótipos quanto também de fenótipos. Então, pessoal, como nós vimos na aula anterior, o grupo sanguíneo, o sistema de classificação de grupos sanguíneos AB0, ele é um exemplo de polialelia, como vocês viram na aula anterior a essa. E nessa aula aqui nós iremos ver mais exemplos de como mais de dois alelos eles podem se combinar para determinar uma característica, ok? Então, um exemplo de alelos múltiplos está no locus que determina o padrão de penas de patos Mallard, que é conhecido como o pato real. Então, aqui nós temos os três tipos de patos, de pelagem. Ok? Então, um alelo M-zão, ele produz um padrão selvagem, que é o chamado de pato Mallard. Um segundo alelo, M-zão R, ele produz um padrão diferente, chamado de restrito. Ou seja, o pato que tem essa pelagem aqui é chamado de restrito. Um terceiro alelo, M-zinho D, ele produz um padrão chamado de escuro. Então, aqui ó, temos o pato escuro. Então, já puderam observar que no caso aqui nós temos 1, 2, 3 alelos. Esses 3 alelos vão se combinar de diversas formas para formar os genótipos desses indivíduos, aí resultando nos fenótipos. Ok? Então, nessa série alélica, o restrito, que no caso é esse pato aqui, ó, o restrito ele é dominante sobre o Mallard e sobre o escuro. Ou seja, esse pato, quer dizer, o alelo que condiciona a cor desse pato é dominante sobre o alelo que condiciona a cor deste pato e o alelo que condiciona a cor deste pato, que no caso aqui é o selvagem e o escuro. Já o Mallard, ou seja, o pato selvagem, ele é dominante sobre o pato escuro. Quando eu falo de pato que é dominante sobre o outro, estou falando dos alelos que codificam essa característica, pessoal. Então aqui nós temos a relação de dominância de cada um desses alelos, que eu acabei de citar para vocês. O pato que tem esse alelo, quer dizer, esse alelo M-R, que condiciona a pelagem do pato restrito, é dominante sobre o M-,
que é o alelo que condiciona a pelagem selvagem, que por sua vez é dominante sobre Mzinho D, que é o alelo que condiciona a pelagem escura. Perfeito, pessoal? Pessoal, agora sabendo que esse locus que condiciona a cor da pelagem desses patos, esse locus possui 3 alelos, nós podemos saber quantos genótipos são possíveis a partir desses 3 alelos. Então, em geral, o número de genótipos possíveis nós podemos determinar por essa fórmula aqui, ó. N vezes N mais 1 sobre 2. Então, essa é a fórmula que nós usamos para identificar os possíveis genótipos a partir da quantidade de alelos para um locus, onde o N ele é igual ao número de diferentes alelos em um locus. Ok? Então, se nós temos, nesse caso aqui, da cor da pelagem dos patos, 3 alelos, então vou pegar o número 3 e substituir aqui na fórmula no lugar do N. Então, vamos ver se nós conseguimos. Então, coloquei aqui, ó, em azul, um 3 no lugar desse N e um 3 no lugar desse N. 3 é a quantidade de alelos. Fazendo o cálculo, 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, isso significa que são 6 genótipos possíveis. Então, aqui nós temos os genótipos aqui, ó, os genótipos e os referentes fenótipos para cada genótipo. Sempre que em um genótipo tiver o Mzão R, ele vai ser do tipo restrito. Por quê? Porque o Mzão R ele é dominante sobre os demais. Então, ó, pode ser que ele esteja em homozigose, pode ser que seja MR alguma coisa, né? Mzão R, Mzão, Mzão R, Mzinho D. E quando tiver só o Mzão e não tiver o MR, só o M no caso, então ele vai ser mala, porque no caso, se tiver Mzão, Mzinho D, Mzão, Mzinho D, aqui no caso, ele vai ser mala também, porque o alelo Mzão ele é dominante sobre o alelo Mzinho D. E ele vai ser escuro quando os alelos para essa condição, para essa característica, que no caso é Mzinho D, estiver em homozigose. Então, homozigose recessivo vai gerar um indivíduo de pelagem escura, ok? Então, aqui nós temos os 3 patos, aqui com o fenótipo de cada um, do tipo restrito, do tipo mala e do tipo escuro. Então, quando vocês forem perguntados para vocês em algum exemplo, em geral, nós utilizamos essa fórmula aqui para determinar quantos genótipos são possíveis a partir da quantidade de alelos diferentes para um locus. Então, galera, fazer cruzamentos com alelos múltiplos não é muito diferente de fazer cruzamentos com 2 alelos. O princípio da segregação de Mendel ainda funciona nesse caso aqui. Então a gente pode demonstrar isso a partir de um cruzamento entre um pato restrito, que no caso é esse daqui, ó, com um pato mala, que no caso é o pato selvagem, tá bom? Então, esse pato aqui, ele o genótipo desse pato, ele é restrito, heterozigoto para escuro, ele tem um alelo aqui, ó, Mzinho D, que vai condicionar a pelagem escura. E já esse daqui, ele é um pato selvagem, um pato mala, também heterozigoto para o alelo que condiciona a pelagem escura, que é o Mzinho D. Então, quando eu faço o cruzamento desses 2 indivíduos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, aqui embaixo nós temos as possibilidades de gameta produzidas por cada um desses indivíduos. Então, são 2 alelos diferentes. Então, tem um gameta aqui, ó, com o Mzão R e a outra possibilidade com Mzinho D. Nesse outro caso aqui, ó, desse pato, nós temos um alelo Mzão, quer dizer, um gameta com o alelo Mzão, e aqui nós temos outro gameta com o alelo Mzinho D. Após a fertilização, nós temos essas possibilidades de formação de genótipo aqui embaixo, nesses retângulos, aqui, ó, coloridos, assim resultando
nos fenótipos de cada um desses animais. Então aqui é a geração parental. Peguei aqui os gametas produzidos. Após a fertilização, nós tivemos a geração F1, esses indivíduos. Então nós temos, ó, 1/4, mais 1/4, então 2/4, na verdade, de fenótipos do tipo restrito. Por que eu separei? Porque o genótipo ele é diferente. No caso aqui, ó, tenho o Mzão R com Mzão, e aqui, ó, o Mzão R com Mzinho D. Mas, como eu falei, sempre que houver o Mzão R no genótipo, ele vai ser do tipo restrito. Por isso nós dizemos que são 2/4 de restrito para 1/4 de pato selvagem, pato Mallet, que no caso o genótipo dele é Mzão, Mzinho D, para 1/4 de pato de pelagem de cor escura, que no caso é MD, Mzinho D, Mzinho D. Ok, pessoal? Então, aqui é só para exemplificar para vocês como seria um cruzamento utilizando esses alelos múltiplos que condicionam a pelagem desses patos e mostrando como a segregação independente ela também funciona nesse caso, ok, galera? Agora, pessoal, nós vemos aqui outro exemplo de alelos múltiplos, que nesse caso são os alelos múltiplos que estão no locus que determinam a pelagem de coelhos, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter 4 alelos, diferentemente no nosso exemplo passado aqui, que nós tínhamos 3. Nesse caso, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, ok? Desse modo, eu apresento aqui para vocês, ó, a nomenclatura de cada uma dessas pelagens de coelhos. Nós temos o coelho, que tem a pelagem tipo agouti, que também é chamado de pelagem selvagem, que é esse coelho que tem que a pelagem dele é mais marrom. O coelho do tipo chinchila, ele é cinza. Então aqui, ó, vocês podem ver aqui a imagem aqui à direita, mas também aqui, ó, coelho tipo chinchila com um alelo que determina a cor, a pelagem chinchila, que no caso é o Czinho CH. Aqui eu esqueci de falar, mas o alelo que determina essa característica, essa cor de pelagem agouti selvagem, é o alelo Czão. Eu já falei isso daqui, que é o chinchila, cujo alelo que determina essa cor é o Czinho CH. O outro coelho é o Himalaia. A pelagem dele é Himalaia, tipo Himalaia. Esse coelho ele é branco por quase todo o seu corpo e preto nas extremidades, ou seja, no focinho, nas orelhas, nas patas, mas no resto do corpo dele ele é branco. O alelo que condiciona essa característica é o Czinho H. E nós temos o outro coelho, que tem a pelagem tipo albina, que ele é todo branco. Nesse caso, nós teremos o alelo Czinho, que vai determinar essa característica, que é a pelagem albina. Esses alelos eles possuem uma relação de dominância, assim como eu citei no exemplo anterior também. Então, nesse caso, o alelo Czão, que condiciona a pelagem selvagem, é dominante sobre o alelo Czinho CH, que condiciona a pelagem chinchila, que é dominante sobre o alelo Czinho H, que condiciona a pelagem Himalaia, que por sua vez é dominante sobre o alelo Czinho, que condiciona a pelagem albina. Então, pessoal, desse modo, nós podemos aqui, ó, determinar os genótipos, os possíveis genótipos e os fenótipos referentes a eles. Sempre que houver um alelo Czão, ó, no genótipo, pode ser Czão alguma coisa, Czão, ó, Czão, Czinho CH, Czão, Czinho H, Czão, Czinho. Sempre que tiver um Czão, ele terá a pelagem do tipo selvagem, tá bom? Quando houver a ausência desse Czão, mas houver a existência do genótipo desse alelo Czinho CH, como ele é dominante sobre os demais, então o fenótipo que vai se apresentar será o tipo chinchila. Pode ser em homozigose, pode ser um chinchila heterozigoto para Himalaia, que no caso é Czinho CH, Czinho H, ou pode ser, ó, aqui tá errado, viu, pessoal? É Czinho H, Czinho. Esse Czinho ficou em cima, mas ele é aqui embaixo, tá bom? Agora, quando houver a ausência desse alelo Czinho CH,
e houver a existência no genótipo do alelo Czinho-H, pode ser em homozigose ou em heterozigose para albino, ele vai ser Himalaia. Quando não houver nenhum desses três alelos anteriores aqui ao Czinho, que no caso são dominantes a ele, ou seja, quando o alelo Czinho estiver em homozigose, em dose dupla, esse coelho terá a pelagem do tipo albino. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre polialelia, ou seja, sobre alelos múltiplos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de consultar o material complementar que eu deixei na descrição desse vídeo, bem como do vídeo anterior, que é um material em PDF que fala sobre sistema de classificação de grupos sanguíneos e também fala sobre polialelia e dá alguns exemplos. Espero que vocês também gostem desse material. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo assim que puder. Muito obrigado e até a próxima.